Fala, Enemzeira, Enemzeira, a gente está aqui para fazer mais uma questão comentada dessa playlist de incidência alta no Enem e em 2022 não foi diferente, a gente já está na 8ª questão, todas extraídas das duas aplicações de 2022, que é a temática tecnologias e mundo digital. Se você quer treinar mais sobre esse tema, olha só, estou lhe mostrando aqui, ó, cadernão do Enem, 1.100 itens arrumados por assunto. Lá você encontra mais de 100 exercícios, mais de 100 questões originais do Enem, arrumadinhas pelas temáticas ligadas à tecnologia. É uma maravilha para quem está se preparando. A ideia é como é que eu adquiro esse livro? Basta você olhar aqui a descrição do vídeo, lá aparece meu site e mais. E você vai ficar sabendo também do curso Enem, que começa agora em julho. Turma fundamental para alavancar sua nota. Se você fizer, você vai ver. Não vai se decepcionar. Sua nota vai subir expressivamente. Vai lá, confere tudo e depois me diz no final do ano, Deco, valeu muito a pena. Então vamos fazer aqui essa questão de número 44 do caderno azul. Eu coloquei aqui como dificuldade média, como a gente sabe, né? A segunda aplicação não tem os microdados com o percentual de acertos. Então a gente tem aqui um texto bastante longo, vamos aqui na referência bibliográfica, ver o que é que ela traz. É um texto de Dias AM, não sei quem é, disponível em uol.com.br, acesso em 5 de novembro de 2021, questão nova, portanto durou aí menos de um ano no Banco Nacional de Itens, sempre digo, o Banco Nacional está defasado, aí questão nova, texto com adaptações. Vamos ver então o que é que fala o comando. As sociedades têm evoluído concomitantemente ao desenvolvimento de tecnologias que buscam cada vez mais automatizar a gestão de informações, os famosos algoritmos. No texto, uma consequência negativa desse processo é o quê? O que é negativo oriundo desse surgimento dos algoritmos? Então, olha só, eu ia dizer dessa imersão, né? Tá errado, não tá certo. Dos algoritmos, uma palavra menos comum. Olha só, a gente pode dizer que sem ler o texto vai complicar um pouquinho, porque podem existir alternativas verdadeiras, mas que durante a resolução não estão no texto. Então, para evitar esse tipo de vacilo, vamos para a leitura do texto. Infelizmente, não tem outro caminho, tá? É um texto longo aí de 3 parágrafos, por isso que eu já coloquei que vai aumentar o grau de complexidade. Então, veja só. O sucesso das redes sociais é fruto da combinação inteligente da capacidade de interagir dentro de uma mesma página da internet e do uso de sistemas de avaliação. Então você comenta, ao mesmo tempo você pode, colocar se gostou, se não gostou. Aproveitando, já coloque aqui no vídeo que você gostou, tá? Deixa o seu like, siga o canal, essas coisas todas que ajudam a gente a divulgar o conteúdo. Existem 2 dinâmicas psicossociais legitimando tais recursos de avaliação. Na primeira, alguém produz conteúdo, e é recompensado quando você curte, tá vendo? Com essas reações. Já na segunda dinâmica, a produção de conteúdo serve de balão de ensaio para a vida offline. Então, você produz conteúdo que vai influenciar na vida das pessoas no dia a dia delas, tá bom? Prazer e aprendizado são, portanto, as 2 promessas originais das redes sociais, anteriores à monetização, Depois veio a monetização, o pessoal começa a fazer para ganhar dinheiro também, nas quais os algoritmos de recomendação prometem reduzir o tempo e a energia para encontrar aquilo que interessa a cada um. Você não precisa sair catando pelas coisas, elas chegam até você, até nós. Então, no mar de opções disponibilizadas, levando a situação a outro patamar pela exposição reiterada dos usuários aos conteúdos que agravam sua ansiedade. Então, aqui já tem um elemento negativo que ele frisou no comando, que é o agravamento da ansiedade com certos conteúdos, Assim, por exemplo, ele vai agora exemplificar, ele partiu de uma situação geral e agora ele vai exemplificar esse tipo de ansiedade exacerbada pela tecnologia. Assim, deixa eu descer só um pouquinho aqui, por exemplo, pessoas que estão insatisfeitas com o próprio corpo fazem buscas que refletem esse desconforto, procurando postagens relacionadas a essa temática. O algoritmo, então, passa a recomendar cada vez mais conteúdos nessa linha e, o que é pior, a convergir para os mais extremos, já que estes tendem a fixar mais a atenção. Então, casos mais esdrúxulos, casos mais graves de questões ligadas a corpo, alimentação, etc. Em pouco tempo, o usuário desconfortável está sendo bombardeado por vídeos que elevam em muito o seu pessimismo e que muitas vezes servem de caminho à anorexia, à bulimia e à depressão. Então nós vemos aí transtornos associados a esse consumo de conteúdo em que o algoritmo vai direcionar vídeos sobre aquele tema que o usuário buscou e que muitas vezes não são vídeos saudáveis, do ponto de vista
psicológico. Então, veja só, no texto, uma consequência negativa desse processo do algoritmo é o fato de que ele, né, o algoritmo, por assim dizer, o processo de automação, é dirigido por um sistema de recomendações individualizado. É individualizado, mas isso não é o problema, né? Porque poderia ser um tipo de recomendação individualizada que tivesse como objetivo instruir, eliminar, por exemplo, algum mal-estar, mas não. Ele está dizendo no texto que esse processo automático leva muitas vezes a vídeos que são, digamos assim, sensacionalistas para que a atenção seja captada e a pessoa acabe ficando naquele loop infinito, consumindo um conteúdo que muitas vezes a deixa infeliz. Então, não é um problema maior a individualização. Faz parte do princípio do algoritmo a individualização justamente para poupar tempo, né? Ele diz isso aqui, ó, tem como objetivo reduzir o tempo e a energia para encontrar aquilo que interessa a cada um. Então, todo mundo vai ter aí, né, o algoritmo personalizado. Isso não é o problema em si, tá? Mas é um distrator interessante. Muita gente poderia se atrapalhar porque é um fato verdadeiro, mas não é um fato negativo, essencialmente negativo, tá bom? Isso é importante. O processo automático é ruim porque está vinculado ao aumento da satisfação e da prática dos usuários. Não, se aumentasse a satisfação não seria ruim, né? Se colocasse uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então esse processo de intoxicação virtual não aparece na letra B, tá? Então não vou nem discutir o aspecto do texto, porque não está presente isso aí. Então, sobrecarrega o usuário. Bom, né? Isso é negativo. Quer dizer, bom, entenda, isso é negativo, né? Mas bom para o que a questão pergunta. Então, sobrecarrega o usuário com um fluxo massivo de informações. Veja, ele não coloca que é meramente o fluxo de informação. Isso aqui é um perigoso distrator, porque não é só informação. São, como ele diz aqui, ó, são conteúdos que vão levar aos extremos, tá vendo? Então, convergir para os mais extremos. Então, não é apenas uma informação, mas é algo que vai fisgar a atenção e essa atenção vai ser levada para um lado desagradável, né? Para um extremo da situação. Então, é um fluxo massivo de informações. Acredito que muita gente vai marcar essa questão. Deixa aqui, portanto, também nos comentários o que é que você pensou de cada letra, né? O que é que te fez marcar, por exemplo, alguma letra em específico. Já que a gente não tem aqui também, né, pelo fato de ser segunda aplicação, o passo a passo, letra a letra, que às vezes é tão bacana de ver nas resoluções. Então, o fato negativo que essa cultura do algoritmo, esse processo automatizado gera, é que ele seguia pela confluência das interações online em busca de avaliações positivas. Também outra letra perigosa, né? Interessante. Então, ele seguia pela confluência das interações online, não necessariamente uma interação online que o texto diz. Isso aqui tem muito a ver com o texto, né? Essa interação online em busca de uma avaliação positiva poderia ser algo que levasse a um estado de saúde psíquica negativo, mas o texto não diz isso. Que existe aí uma confluência das interações buscando só avaliação positiva, mas que, né, é uma busca da atenção pelo conteúdo extremo. Então isso é muito perigoso. A letra D, acredito que vai ter sido muito marcada. Vou aqui aguardar os comentários. Ele fala no início, né, sobre a lógica do sistema, falando que a avaliação positiva, né, tá aqui, ó, alguém é avaliado, né, com essas reações e que isso vai dar um prazer àquele que produz o conteúdo, mas ele não chega no final a exemplificar com esse comportamento de que alguém faz isso buscando aquele comportamento do usuário, por exemplo, do espectador. E não fala isso, ele fala que a pessoa está lá e começa a receber um conteúdo que foi buscado anteriormente. Percebe como é que o texto não valida a letra D, mas a letra D é sim um aspecto negativo da tecnologia, entretanto, não verificado, como ele diz aqui, ó, esse aspecto não verificado no texto, tá? Então, acredito, questão boa, já tô achando que lá de média, que é média para alta, né? Não é de média para baixa, não. Muita gente vai ter dúvida nessa questão e, por eliminação, né, o aspecto negativo desse processo automático é que ele foca no engajamento dos usuários, ou seja, no fato de o usuário aderir ao vídeo, querer ver, por exemplo, aquele conteúdo, pode ser vídeo, pode ser outra coisa, mas aderir àquele conteúdo, ou seja, o engajamento do usuário em detrimento de suas necessidades concretas. Ele nem precisa, às vezes, ver aquele conteúdo, mas o algoritmo sabe que aquilo vai fisgar
a atenção dele. Então, existe uma atenção buscada mesmo que a pessoa não precise daquilo, que é a lógica, né, do algoritmo das redes sociais. O TikTok faz isso, muitas vezes fisga a atenção da pessoa com aquele vídeo que você não precisava ver, mas você fica ali preso, você fica ali olhando durante um tempo, então foca no engajamento dos usuários em detrimento das suas necessidades concretas e, nesse caso em particular do texto, dando um gatilho para situações comportamentais complicadas, né, de adoecimento, como anorexia, bulimia e depressão. Questão média para difícil, tá? Comente aí o que é que você achou. E se você não se inscreveu, dá, né, essa reação positiva aqui pro canal, porque toda semana tem um vídeo novo pelo menos. Agora a gente tá num processo mais intenso aqui nesses dias de revisão. Valeu, grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.